Hoje eu estou aqui com a Pérola Faria, essa pessoa incrível, essa mulher incrível que vocês vão poder conhecê-la um pouquinho mais agora. Eu tive a oportunidade de estar com ela aqui fora do Instituto, né? A gente se conheceu num outro projeto que logo mais vocês vão ficar sabendo aí. E acabou que a gente teve uma afinidade ali no primeiro momento. A Pérola aceitou o convite de estar aqui no Instituto hoje e eu quero fazer algumas perguntas para ela, até porque a Pérola tem mais de 20 anos de carreira, né, Pérola? Acho que uns 20 anos. 20 anos de carreira na televisão brasileira. E ela, assim, é uma pessoa muito consciente em relação a investimentos na parte estética, tanto que olhando para ela vocês podem ver o quanto que ela é natural, o quanto que não existe exagero, e a estética da Pérola condiz muito com a Pérola, né? Então isso que também me encantou muito nela, porque é isso que aqui no Instituto, dentro de tudo, né, que nós oferecemos, com tantos procedimentos estéticos que existem aqui, tantas possibilidades, a gente busca cuidar da mulher por dentro também. Então, assim, associar um planejamento estético que vai sim melhorar o envelhecimento, mas sem ignorar a essência dessa mulher. E cada mulher tem a sua essência. Tem as mais exageradas, tem as delicadas, tem as mulheres que são mais extravagantes, e um bom profissional faz uma avaliação individual para cada uma delas. Então, quero apresentar um pouquinho mais dessa riqueza que eu tenho aqui comigo hoje, Pérola Faria. E vamos lá, Pérola, vou começar fazendo uma pergunta para você aqui em relação à parte de harmonização. O que você acha da harmonização orofacial? Para você, assim, esse termo, de tudo que você tem visto, o que é para você essa parte estética? Eu já tive medo, para ser sincera, né, no início, assim, quando isso começou, mas depois eu fui observando realmente que existe esse bom senso, né, e a gente tem que buscar isso na profissional que a gente vai escolher, porque, como eu estava falando, né, é igual um arquiteto, um decorador, você tem que buscar o seu estilo, e não só isso, como você disse também, uma boa profissional, um bom profissional vai saber o estilo de cada uma, então dependente de uma pessoa que quer um pouco mais e realmente bate, né, com a personalidade da pessoa, esse tchan dentro da harmonização, tudo bem, vai ficar ok, vai ficar perfeito, né? Sim. Vai casar com a personalidade dela. E a outra pessoa que, de repente, é mais delicada no seu estereótipo, nos seus até trejeitos mesmo, né? No seu jeito, no dia a dia, vai casar com alguma coisa mais delicada, mais sutil. Exatamente. É bacana, assim, trazer isso para vocês, porque cada profissional precisa ter realmente essa sensibilidade, né, de olhar primeiro a paciente, a né? paciente, a essência, né, Verdade. o que ela carrega ali dentro dela, porque a estética, a parte exterior vai transmitir isso para as pessoas que ela convive, né, e tudo mais. E aí dentro dessa carreira maravilhosa da Pérola aqui, que eu pude me inteirar mais aí nos últimos dias, gente, tem um vídeo aí, eu vou rodar um pedacinho para elas lá, de um vídeo dela dançando. Aquilo foi o Dancing Brasil, né? 2018. E você foi a campeã do Dancing Brasil de 2018. Eu sou muito determinada. Aí nossa, queria ganhar de qualquer jeito. Eu queria, eu faço a competição comigo, né? Então, ótimo. É isso. Tem que ser sobre isso. De fato, a gente tem que trabalhar a nossa própria evolução. E cada um tem o seu limite ali. É muito legal ver as pessoas que nunca dançaram na vida, ou que têm uma base de dança, mas fazendo coreografias, assim, extraordinárias, né? E até eu me surpreendi comigo e com a minha força, porque como eu tenho esse jeito delicado, as pessoas também associam isso, às vezes, a uma menina mais fraquinha. Mas, assim, cuidado com ela, que ela é pequenininha. Nossa. E eu falava muito disso na época do programa, eu chorava, que eu falava, as pessoas me julgam pelo meu tamanho. E chorava. E aí eu consegui, assim, provar pra mim, né, que eu era capaz de ganhar um desafio. Foi legal. Muito legal e assim, isso assim mostra, né, a essência dela e que eu
tô conhecendo, a gente tá se conectando, e o que eu acho mais interessante nessa mulher, Pérola, é essa versatilidade, né, que ela tem, inclusive que traz desse meio artístico, né, Pérola, que é essa capacidade de se reinventar, e vários personagens e várias versões, e isso é bacana porque, assim, a gente mostra, né, para as pessoas que, independente de todo esse holoforte que você tem hoje, né, então vamos falar um pouco disso. Hoje você tem um holoforte muito grande por conta de toda a fama que esse meio artístico te trouxe. Eu sempre comento muito com as minhas amigas, assim, que existe uma diferença entre ser famosa e ser relevante, né? Verdade. A fama é algo que hoje em dia tá muito fácil de acessível. você conseguir, né? Hoje em dia, com as redes sociais, se você fizer um investimento assertivo, rapidamente ali, né? Inclusive tem gente que compra seguidor e tal e tal. Então, assim, eu acho que a fama, ela é fácil. Agora, a relevância, você ser relevante por algo, por uma ideia, né, por defender ali a sua essência, a sua identidade, né? Eu acho que isso é o que está faltando hoje, que poucas pessoas têm buscado, né? E eu vejo em você isso, né? Eu quero que você fale um pouco para elas, Pérola, assim, esse momento de vida que você tá, a maternidade, né, que te afastou um pouco das telas, assim, e o quanto você tem buscado estar em paz, né, com tudo isso. Foi. No primeiro momento, assim, foi um baque pra mim, porque eu sempre fui muito independente. Desde adolescente eu comecei a trabalhar, ter o meu dinheiro, e eu já falei sobre isso, que no primeiro momento parar a vida, né, pra ser mãe, apesar de eu sempre querer ser mãe, a vida inteira eu queria isso, eu fiquei assim, gente, mas muda, né, da água pro vinho, tudo. E aí foi uma montanha-russa de emoções, e o que mais me abalou, apesar de ter um marido que é o provedor da casa, foi não ter o meu dinheiro para comprar as minhas coisas. Antes da maternidade, a gente é muito eu, para mim. Exato. E aí a gente tem que se doar totalmente pro outro do nada. E aí isso foi um choque, assim, a primeiro momento eu senti muito, depois fui absorvendo aquilo e percebendo que a minha realização estava ali, sabe? E aí eu fui querendo ficar cada vez mais perto do meu filho, e a cada momento que eu pensava em voltar pelo financeiro mesmo, pelo material, eu avaliava assim na balança e falava, cara, não vale a pena, eu vou deixar meu filho aqui, porque não tem como, né? Ainda mais na carreira de atriz, é uma coisa que você entra de manhã, sai só no final do dia, é muito intenso, muito desgastante. Eu teria que deixar o Joaquim com alguém, e a gente já mudou para Piracicaba buscando ficar mais em família, ter mais qualidade de vida, segurança, aqui no Rio de Janeiro tudo mais intenso, tudo mais corrido. E aí foi uma transformação, mas Deus foi também me lapidando, me mostrando que esse era o caminho. Aos pouquinhos eu fui entendendo a minha função ali, como mulher, como mãe. E eu não quero outra vida agora. Tá difícil, porque... Agora tá apaixonado, né, por esse encantada, e quero ser mãe de novo ainda. Que legal. Me realizei. Que legal. Isso mostra um traço forte, né, na personalidade dela, porque quantas pessoas acabam ficando reféns desse holoforte, dessa fama, e tem dificuldade, né, de abrir mão e tudo mais, e enfim, o valor da vida, né, Pérola? Até de entender a minha escolha, muitas vezes é difícil. Tem gente que fala, mas você não vai voltar? Mas como assim? Mas nunca mais? E não é que eu nunca mais vou voltar. Eu sei que a minha profissão me realiza também, de uma certa forma. Mas eu tenho feito alguns trabalhos, assim, mais curtos, e eu já me realizo nessa parte. Que bom. E aí a maior realização mesmo fica na maternidade, e daí é o trabalho que eu quero viver em primeiro lugar. Exato. Muito, muito legal. Gente, ela é incrível, né? Olha só, agora eu vou fazer uma pergunta aqui para a parte estética, aqui de harmonização. Pode pegar, é de verdade, não é cenário, tá ótimo. E, inclusive, a gente tem como parceria a Copenhague. Nossa. A Copenhague é parceira do Instituto, todos os nossos chocolates são da Copenhague. Manda lá em casa. Manda lá em casa, Então, vamos falar agora, Pérola, conta para o pessoal um pouquinho, assim, quando você pensa a longo prazo aí no seu envelhecimento, né? Você tá com quantos anos? 33. 33 anos. Então, 33 anos
começando ali, aos 28 anos, Pérola, a gente começa o processo de envelhecimento. Vou te contar essa novidade. Achei que era com 30. Não. 28 anos, o nosso corpo para de produzir o colágeno, que é a gelatina da pele, né? O que dá sustentação à pele. 28 anos começa. E aí, ladeira abaixo. Tá atrasada há 5 anos já de tratamento. Ladeira abaixo. Mas, assim, tem a ver com a genética, com o estilo de vida. Então, assim, um estilo de vida detox, né? De atividade física, água e tal, claro que vai retardar esse processo. Mas se eu te perguntar assim, como você quer envelhecer? Ai, bem devagar. Mas de uma forma natural. Não quero, né? Não quero. Tem como escolher não quero. Ai, que horror, gente. Mas é uma coisa, né? Porque, de fato, tem gente que vai ver isso, às vezes, porque tem uns anos a mais, vai falar, ai, que bobeira essa menina falar isso. Mas é porque, realmente, assim, para cada idade a gente vai sentindo uma diferença, né? Isso. E hoje eu tô numa fase que eu sinto, assim, sei lá, eu apoio a mão no rosto. Eu sinto a pele mais molinha, eu juro. Engraçado. E eu fico nessa observação. Porque eu até tava falando com a Cibele que agora que... eu tô um tempo sem fazer novela. E as outras novelas que eu fiz estão completando 10 anos de existência. Voltam os vídeos das novelas. Aí eu me vejo na novela de 10 anos atrás. Eu falo, gente, como eu era novinha. Como foi isso, e não que eu me ache velha. Mas, assim, já é nítida a diferença mesmo da elasticidade da pele, de toda a qualidade mesmo, né? E eu fui uma pessoa que aproveitou, assim, no sentido de... fiz aula de tudo que é coisa, assim, de dança, fiz aula de surf, peguei uma época bastante sol no rosto, me arrependo um pouco, mas tudo, assim, é aprendizado, né? E sempre, apesar disso, a minha carreira exigiu que eu, né, inconscientemente, ninguém fala, mas... é um consciente ali que todo mundo sabe que a atriz tem que se cuidar. Na alimentação, né, corpo e tudo. Sim. Porque eu sou de uma geração também que a televisão cuidava muito tinha um padrão estético ali, que eu nem atingia esse padrão, porque eu sou um perfil comum. Na minha época era aquela coisa loura do olho azul. Nossa, Grazi Massafera, Carolina Dickman, eram as tchan. E aí, mas mesmo assim, tudo bem, você já é um padrão comum, então se cuida, né? Fica bonito, rostinho bonito e tal. Tinha que passar protetor. A minha mãe, tinha uma amiga minha que falava, eu acho muito engraçado que eu lembro de você com 15 anos, sua mãe indo com colágeno, assim, pra você tomar. E nem eu lembro disso. E ela lembra. A gente brincando olha no quarto. Cuidado, minha mãe, mãe, pensando no futuro. E aí eu falei, gente, que loucura. Mas realmente eu tinha esses cuidados básicos, assim, ainda da dermatologista, ter uma rotina skincare, mas tudo dentro da naturalidade. Legal. Sempre preservando assim, a naturalidade. Até porque, quanto mais para a atriz ela for conservada, melhor, mais papéis ela consegue fazer a longo prazo. Também tem gente que não pensa nisso. Exatamente. Tem gente que vai na naturalidade no extremo e, não vou fazer nada de procedimento porque pode ser que tire a minha expressão facial. Mas, por exemplo, hoje a gente sabe que o Botox tem como ser uma coisa gerenciada, assim, que não vai ficar tão exagerado. Tudo é a questão do equilíbrio. Exatamente. E é importante, porque para o ator e para a atriz, e para pelo menos quem trabalha com a imagem, é muito bom você envelhecer devagar, né? Porque você consegue fazer mais papéis. Eu tenho cara de novinha, sempre tive. Fazia papel de adolescente, quando já era adulta. E aí vai indo, né? Vai permitindo isso. Isso é bacana até para eu colocar aqui para elas, porque hoje em dia existe um conflito aí entre a harmonização facial e os tratamentos fitoterápicos. Existe essa discussão, né? E assim, o que é legal eu trazer para vocês, meninas? O fato de a gente trabalhar com injetáveis, por exemplo, a toxina botulínica, ela é um injetável que ela inibe
a contração muscular. Sim. Então, ela não é um fármaco que vai causar complicações sistêmicas gravíssimas de longo prazo no organismo. Os bioestimuladores de colágeno injetáveis, nós temos a hidroxiapatita de cálcio, que é uma solução que nós temos nos nossos ossos, inclusive, né? Então, assim, ela vai dar um estímulo inflamatório na pele que vai desencadear essa síntese de colágeno. Então, assim, existe um mito aí de que os injetáveis da harmonização facial são todos tóxicos e químicos e não são naturais e não é bem assim, tá? Eu acho que uma boa profissional que estude, que busque conhecimento, é o que eu falo, não é fácil, a gente está sempre nos congressos, a gente depois, assim, de uma certa idade, com um filho pequeno, fazer curso. Exatamente. E tem muitos estudos aprofundados de anos e anos antes de lançarem esses produtos, exatamente. Né? Só vai funcionar no seu corpo, eu sempre penso isso, né, quando eu vou fazer. Porque é algo que o seu corpo reconhece. Exatamente. Né? Assim como, por exemplo, tem chegado muitas tecnologias, então nem toda tecnologia, ela também vai ser um efeito 100% natural, né? E às vezes tem uma linha de profissionais que defendem a estética natural, mas que na verdade essas luzes de laser, né, as luzes de alta temperatura, elas também vão acarretar, às vezes, algumas coisas que são mais devastadoras, por exemplo, do que uma aplicação de Botox, né, de toxina botulínica. Então é legal também trazer isso para vocês e assim como individual, né? Individual. E a decisão, meninas, de começar a cuidar do envelhecimento começa realmente em torno dos 30 anos, 35 anos. Então, como você quer envelhecer está atrelado justamente à sua decisão, que começa agora, né? Começa ontem. Começa ontem, Então, eu quero agradecer aqui a Pérola por essa entrevista aqui, né, Pérola? Acho que deu para trazer um pouquinho mais aí para elas. Sim. E aí, lá no perfil agora, tanto no meu perfil como no da Pérola, a gente vai mostrar um pouquinho de tudo que vai ser feito, né? De tudo que a gente vai utilizar aí para cuidar da pele da Pérola, tá bom? Os resultados, antes e depois, tudo isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Pérola, por essa mini entrevista. Amei. É isso aí, gente. Tchau, tchau.